Boa tarde a todos. Buenas tardes. Buenas Boa tardes. tarde, professor. Antes de eu exibir aqui a tela, né, eu vou só comentar. Eu recebi uma mensagem de Rose, né? Vocês mandaram a mensagem para Rose e, de fato, eu já mudei as configurações. Isso eu estou falando para o pessoal do segundo B, ou segundo D de dado. De fato, eu pensei, assim, em nenhum momento eu alterei as configurações que ele coloca para gente. Então, assim, nunca tinha dado problema. Aí, quando eu fui olhar, de fato, não estava na opção enviar, permitir que vocês enviem arquivos, né? Tava na opção respostas online. Então, me desculpe aí o transtorno, tá? Eu acredito Mas, que... professor, o C está em respostas digitadas, ela tem um quadrinho para a gente responder. Tá certo? Não, mas é porque quando está na opção respostas online, olha, tá os patrocinadores. Passou aqui agora há pouco esse carro. Meu pai. O que foi? Passou agora há pouco esse carro aqui em casa. Não, os patrocinadores. E, Engraçado, porque só na aula de matemática fica e olha que todo mundo tá com a câmera desligada, mas fica com barulho. Como se fosse é, grilo, sei lá. aqui eu... No sala de vocês era assim? Meu, É às porque vezes. aqui, eu moro aqui perto de avenida, então tem horários, né? Que começa a passar moto aqui. É porque Passa aqui, não, o seu telefone tava, o microfone tava As desligado em todo avenidas, mundo. Mas meu as celular aven... tava. as avenidas aqui em Planalto é a Miramangue, Monte Reis, Agostinho, né, pessoal? E eu Várias. aqui na Copab, perto do mato. Então tem uns grilos que ficam. Aí, professor, a resposta online é o quadro que tem que digitar lá, é? entendi. Respostas online é aquele que tem um quadrinho para gente digitar lá, é? Sendo que aí para vocês responderem as questões de lógica, algumas não tem problema, dá para digitar, mas algumas não, né? Se for, sei lá. Lógico que às vezes pede para montar tabela, não lembro se tem exercício assim, mas se tiver, como é que você vai digitando montar uma tabela? Fica Vixe, complicado. professor, pois eu enviei digitado. Lá no Não, coisa, só trocou, foi? não, entenda. Na turma do segundo C estava ok. Do segundo D estava só com a opção para o pessoal digitar. Então, assim, é só deixar em aberto para quem, sei lá, para a pessoa escolher a maneira que acha melhor entregar, né? Ah, Professor, porque fui eu que falei com Rose, porque era a questão 2 era a que estava mais complicada de colocar digitado. Aí por isso que eu pedi para colocar como anexar o arquivo, entendeu? De certa forma, até interessante para mim também corrigir o arquivo anexado. foi, professor, pois até ontem, acho que foi ontem que eu enviei, em vez do C aqui, eu enviei digitado lá no quadrinho. Acho que não sei se trocou a opção do C também, porque não Não, tinha mas lá não, sabe? Conectar isso, foto. isso não faz diferença, não. O que eu não queria é fechar opções, né? Eu Ah, acho entendi. interessante assim, quando você tem várias opções, você escolhe e manda. Aí cada um fica à vontade. Tá, pois bem. Hoje a gente vai ver essa ideia de funções trigonométricas, tá? Então, o primeiro ano praticamente é uma série que grande parte do ano, né, você vê funções. Praticamente é o assunto inteiro do ano, né, que inicia com a ideia de conjuntos, depois a ideia das funções, aí tem classificação de funções, tipos de funções, né, que vocês veem diversos tipos que recaem num tipo só. E as Exato. trigonométricas
que foi, Wagner? A única função que eu lembro assim mais, né? Não sei, função quadrática, afim, né? Pronto. Pronto, você falou duas funções que estão no mesmo grupo. A função afim e a função quadrática, elas fazem parte do mesmo grupo, sendo que no primeiro ano a gente estuda separado. A impressão é que elas são diferentes. Tem aspectos diferentes, mas elas são da mesma família. E a única função que não se vê no primeiro ano são as trigonométricas, porque, de fato, né, tem que conhecer um pouco dessas considerações anteriores que a gente estudou, né, é uma função um pouco Porque a diferente. trigonometria é complicada. As trigonométricas, de fato, eu sempre digo isso, né, esse assunto, a gente já começa o ano com a voadora nos peitos, né, porque ela não é um assunto trivial, isso aqui. Isso aqui eu já digo logo, assim. O segundo bimestre e o quarto aqui é alternado, né? Sabe, assim, a gente vem com um rim primeiro mais difícil, depois com um bonzinho, né? Tipo, um trio e tal. Pois é, mas aí o terceiro, né, é a pior chicotada do terceiro bimestre, que é geometria espacial. Então deixa tudo logo primeiro, rim primeiro, depois o bom. É tanto que no terceiro bimestre, a primeira coisa que eu faço para apresentar a disciplina é desenhar o inferno no quadro. Então, eu já vi, inclusive, É o quê? postagens na internet, né, eu de costa, terminando de desenhar o inferno e botando o nome em cima do inferno, assim, ó, geometria espacial. Aí eu, Misericórdia. aí eu digo pro pessoal, deu para entender, né, o que o desenho quer dizer? Não. O senhor passou de Professor pra outra coisa. Tiago perguntou qual é o assunto mais fácil do ano. É matriz? Eu acho que é a presença. Da presente sai da sala. Acho que é o assunto mais fácil. O assunto mais fácil do ano é o do quarto bimestre. Matriz? Não, o nome, o assunto, mas qual é? Peraí, eu não entendi o que você falou. Tiago perguntou qual é o assunto mais fácil do segundo ano. É o do quarto bimestre, que é análise combinatória e probabilidades. Tá. No nível que a gente ensina aqui, né? Nível médio. Mas é uma das disciplinas mais complicadas que existe. Você quer complicar a cabeça dos matemáticos? Tipo assim, você quer juntar um grupo de matemáticos e ver eles não conseguirem resolver um problema, bote para ele um problema complexo de análise combinatória ou probabilidades. É muito difícil. Por quê? Porque cada questão é uma história diferente. Cada questão é uma maneira diferente. Então, a Ai, primeira coisa que o cara tem que elaborar é a maneira de como resolver. E pode ser que a maneira que ele escolheu para resolver não dê o resultado correto. Mas, enfim, os modelos gerais, os modelos gerais são bem simples, né? Tá, então, para iniciar a nossa conversa de hoje, eu vou só relembrar um pouquinho a ideia das funções, tá? E o ano passado eu reclamava com a Ana Cristina dizendo que função era difícil. Acho que até hoje eu me arrependo de falar isso. Não, mas o segundo ano é o pior dos três. no ano passado? Misericórdia. Você fala na felicidade, dá até medo. Não, é a realidade. O terceiro ano, Ele vai falar como? Vai falar chorando? é verdade. O terceiro ano, se o segundo ano for bem feito, o terceiro ano se torna bem tranquilo. Porque a gente vai, no terceiro ano, a gente vai usar as ferramentas que a gente estuda tanto no primeiro como no segundo. Sendo que aí, né, eu sempre pergunto, vocês lembram disso? Aí, normalmente o pessoal não lembra, mas quando eu começo a usar, é mais interessante porque é uma aplicação de uma coisa que viu antes. Então, o pessoal acaba abraçando assim mais fácil, né? Porque
estudar a teoria é mais difícil do que estudar a prática, né? A prática você está vendo ali, você conhece alguns fatos, né? Você já viu. Mas, enfim. Então, só relembrando a ideia de funções, a definição de função, ela é um pouco complicada, assim, né? Eu vou escrever aqui de maneira simbólica, mas eu vou dizer a vocês o que que é exatamente. Então, função é o seguinte, F de X, né? Nossa, assim. vou considerar que f é uma relação. Aí eu digo já já para vocês o que que é matematicamente uma relação, né? E esse f é função se uma coisa acontecer. A gente vai usar a fórmula de Bhaskara nisso aí também ou não vai entrar nisso mais não? Aqui não vai precisar. Tá certo. Eu vou botar assim. Pior que verbo to be. Persegue até. Até hoje não aprendi o que moleque é aquilo, mas enfim, vamos voltar para a função. Bom, essa seria a escrita da função ou da definição de função. Como a gente está estudando lógica e eu acho que a gente já comentou desses símbolos aqui. Então, deixa eu dizer a ideia. O que é uma relação? A relação é um subconjunto do produto cartesiano. Aí eu tenho que dizer o que é o produto cartesiano. Então, vamos devagar. Então, suponha, vou pegar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Suponha que eu tenho esse conjunto aqui, 1, 2, vou pegar pequeno para ficar mais simples. E o conjunto B é formado por A e B. Então, o que que é A cartesiano B? Não sei se vocês lembram disso, né? O nome desse símbolo aqui é cartesiano. E ele é definido da seguinte maneira. Parece nome de filme, né, professor? Plano Ok. cartesiano. Na Lembra verdade, dinheiro. O plano cartesiano, liga aí. Lembra dinheiro, não sei porquê. bom, Luiz chegou esse ano na escola, né? Cheguei, Fels. Pois Coitado, ninguém. chegou no pior ano. Então, que é isso? Tenha calma. Pode ser o pior ano, mas com o melhor professor dá certo. Ximaria, Não, assim eu não... eu não falei do pior ano de nossa pandemia, não. Eu falei o pior ano da matéria mesmo. Não, mas o pior é que eu venho de uma escola particular, certo? E eu já vi esse assunto, certo, lá, Chique. um pouco, mas eu não vi todo e na época eu era preguiçoso. Então. Digo Professor, mesmo. eu lembro, Por professor, que isso que tem. ele vive falando, participando das aulas. Não, Então, eu sempre fui um aluno participativo, sempre fui. Mentira, porque Wagner também participa. Não, Wagner é uma criatura, enfim. Menino que ela, professor que ela disse mesmo. Somente chegou esse ano já chamando de criatura e enfim. Sei não, viu? Você é Mas criatura, cara, feito pelo Criador. A Vamos imagem continuar. dele. Vamos continuar, porque senão. Muito bem. Eu lembro, professor, que essa função aí, um A, eu lembro que tem um A, B e C, né? Tem que achar A igual a não sei o que lá, B não sei o que lá. Isso aí? tem isso, né? Sendo que a gente vai dizer o que que é esses não sei o que lá que você disse. Eu acho que ou é o A ou o B que é o X. Não vou ter com o X. É o que exato. Então, vamos das raízes, né, dessa ideia aqui. Primeira definição para se ter função é ter uma noção do que é cartesiano. Então, o cartesiano está definido aqui. Ó. O que significa o que está escrito aqui? É um conjunto, ó, porque todo conjunto é escrito usando chaves.
Isso aqui representa pares, isso aí a gente já tem noção, né? E o x, né, que é a primeira coordenada, ele tem que pertencer ao primeiro conjunto, e o y, que é a segunda coordenada aqui do meu par, tem que pertencer ao segundo conjunto. Essa é a condição, quer dizer, essa é a definição de produto cartesiano. Então, se eu for aplicar isso aqui, A cartesiano B vai ser, bom, como ele diz aqui, que são os pares, mas aqui ele não descreve quantos são, e está tudo de maneira algébrica, então, na verdade, são todos. Então, vamos colocar todos os pares possíveis. Eu vou dizer um, tá? E quem quiser ir dizendo os outros, eu agradeço. O primeiro par, 1 e A. Por quê? Porque um faz parte do A, ó, né? O 1 faz parte do A, e o Azinho faz parte do B. Então, esse par aqui está em A cartesiano B. Mas eu tenho que colocar todos aqui. Aí o outro seria 1 e B. Depois, já coloquei todos os pares com 2 e A. sendo 1. Isso. Então, o próximo seria na sequência 2 e A, E 2 e B. 2 e B. Isso é o que a gente chama de produto cartesiano. Aqui que é uma relação. Relação é qualquer subconjunto de A cartesiano B. No caso, essa relação é daqui. Então, qualquer par que eu tirar daqui e formar um conjunto, eu chamo de relação. Então, por exemplo, suponha que eu tenho isso aqui. Vou escrever algumas possibilidades aqui. E vou fazer umas perguntas para vocês. Primeira pergunta que eu faço. Esse R1 é uma relação de A cartesiano B? Sim. De fato, né? Esse par está aqui, ó. Tem um em A e tem o número 1 no A e tem o A no B. Isso. Então, esse R1, ele está contido em A cartesiano B, que é a condição para ser relação. Logo, ele é relação do A cartesiano B. O R2 é uma relação de A cartesiano B? O B e 1 não. O B e 1 não, né? Porque o que está aqui é 1 e B, não é B e 1. Então, o que a gente percebe? Que aqui importa a ordem. Porque o primeiro faz parte do primeiro e o segundo faz parte do segundo conjunto, respectivamente. Então, por causa desse cara aqui, R2 não faz parte de A cartesiano B, então ele não obedece à relação, não obedece à definição de relação. E o terceiro caso, né? Faz. Pois é, mas B e B não faz parte de A cartesiano B. Ah, é verdade, deixa eu falar. Porque esse B aqui, ele não está no A. Ó, esse Bzinho aqui, ele está no B. Ó. Isso aqui é de B cartesiano B. Né? Então, isso aqui não está contido em A cartesiano B. Então, isso significa que desses conjuntos que eu defini, desse produto cartesiano que eu defini, só o primeiro que é relação. Tranquilo, né? Essa parte é relação. Tá. Aí, em função dessas ideias, aí tem a definição de função. Aí, o que é função? Suponha que f é uma relação. Né? Aqui eu coloquei, vou botar aqui definição. Se f é uma relação, é porque tenho vários pares aqui em f que estão em um produto cartesiano qualquer. Isso a gente sabe pelo que eu mostrei aqui. Aí, essa relação, ela vai ser função se isso daqui acontecer.
Tá, então deixa eu dizer o que está escrito aqui. Para todo y que pertence ao contradomínio de f, tá? Porque aí essas definições de domínio, contradomínio e imagem, elas entram aqui em relação. Ele não entra bem na ideia de função. A função já usa essa definição. Então, deixa eu só colocar aqui a parte, essa ideia que eu vou relembrar, né, para vocês. Então, é assim. Eu tenho o produto cartesiano. Eu tenho que F é uma relação porque ele é um subconjunto disso. E a gente diz o seguinte. A gente representa isso aqui dessa maneira. Que a gente está dizendo que os pares, a primeira coordenada é A e a segunda coordenada é B. E o F é uma lei que transforma os elementos de A em elementos de B. Essa é a ideia de função, assim, de forma geral. Que é o f de x, né? Que é o f de x, exatamente. E o x é um elemento, são elementos de A. Os y vão ser gerados pelos f's de x, né? Ou seja, cada x que eu pego, eu aplico dentro da lei e gero os y. Aí o conjunto A se chama domínio. Por que domínio? Né? Porque os elementos que eu tiro para substituir na lei, eu tiro deles. Né? Então, quem domina, né? Quem determina, né? Quem vai ser o par com quem, é os elementos de A. E o B são os escolhidos, né? Que é o que a gente chama contradomínio é todo B, mas os elementos escolhidos de B é chamado imagem. Né? Isso aí eu acho que vocês lembram também. A imagem da função é o conjunto dos y, tais que y é igual a f de x. Ou seja, quando eu pego o x e transformo através de f, eu gero os y, e esses y é o que a gente chama de imagem. Ou seja, não é todo y que está em B, não. E sim os y que foram gerados através de f. É isso que a gente chama de imagem. Tá, então, voltando aqui para a ideia. Para todo y, para todo elemento de B, né, existe um x de A. Aqui faltou uma barrinha, tá? Que essa barrinha diz assim, que existe um só, tá? Isso aqui é para todo, né? Isso aqui a gente já viu lá do conteúdo de lógica, né? Que isso aqui significa para todos, e esse aqui significa que existe um. Tipo assim, se o pessoal perguntar para vocês, vocês têm professor de matemática? Aí vocês vão dizer tem. Quando vocês dizem que tem, vocês estão dizendo que existem. Aí você bota só o ezinho ao contrário. Mas se você quer dizer que só tem um, aí você põe o ao contrário com a barra. Aí aqui está dizendo que só tem um. Ou seja, para todo y de B, só tem o x de A, que o par está em F. Aí, como assim, né? Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro essas ideias que eu estou falando. Então, sei lá, vamos pegar uma coisa que vocês conhecem. Vou pegar assim, ó, F, sei lá, 1, 2, 3. E aqui eu venho até 9, por exemplo. Então, esse aqui seria meu A. E esse aqui seria meu B. Aí eu vou criar uma lei. A minha lei é assim. F de x é x ao quadrado. Isso aqui vocês conhecem, inclusive já sabem até classificar. Ok. Esse é 1 elevado a 2. F de x é igual a 1 elevado a 2, né? Aí no caso você está falando f de 1. Isso no caso é f de 1, tô falando. Porque o que o f faz? Ele pega x e eleva ao quadrado. Essa é a minha transformação f em x. Elevar
esse x, né? Isso, Fazer como esse esse f x. de 1 é Isso, igual a 1 elevado a 2, né? isso. O f de 1 é 1 elevado a 2. O f de 2, É 2 elevado a 2 e assim por diante. aí o f de 3 é 3 elevado a 2. Aí quanto dá o f do 4? Igual a f, não, igual a 4 elevado a 2. Tá, aí. A pergunta, isso aqui eu posso fazer? Não, porque não está em A. Muito bem. Então, quem é meu A? É o domínio. O que é domínio? São os elementos que eu vou aplicar na minha função f. Então, eu apliquei um, apliquei o 2, apliquei o 3, ou seja, apliquei todo mundo. O que isso significa? Que esse daqui As eu não posso respostas vão aplicar. estar em B. Exato, esse 4 aqui não pertence a A. E as respostas vão estar em B. Então, maneiras de representar isso que eu acabei de escrever. Primeira maneira é assim, ó. Quando x é 1, y é 1. Tem como também fazer em conjunto, né, professor? Umas bolinhas e ligar, né? Isso. Aí é o diagrama. Eu acho que você está falando do diagrama. Exatamente. Aí o 2 vai se transformar. Isso aqui dá 4, né? O 2 se transforma em 4 e o 3 se transforma em 9. Tá. Então, isso aqui é meu f, ó. Aí vamos ler, né? Isso aqui a priori é uma relação, né? Vamos ver se isso é função. Então ele diz para todo y do B, então tá aqui, ó, todos os y de B vai existir só um x de A, onde o par está em F. Então vamos pegar aqui, ó, esse elemento de B, o que ele quer dizer com a definição, né? Esse elemento aqui está em B. Quantos A's geraram ele? Quantos Hum. elementos? Um só. Então é isso que ele diz aqui, né? Para todo y de B, né, quando eu tenho que pegar só dos pares, né, que estão em F. Então, dos pares, todos os y que estão no contradomínio, na verdade, na imagem, só pode ter um y gerador dele. Então, quem gerou um? O próprio um. Ou seja, um cara só que gerou um. Quem foi que gerou o 4? Só foi o 2. Também um cara. Só um cara que gerou o 4. E o 3, ou desculpa, o 9, foi gerado do 3. Também, cada elemento aqui gerado só foi gerado por um. Essa é a condição para que eu tenha uma função. Fala, Thaís. O 2 gerou 4 mas 4 mais 2? Porque é Tá 2 cortando, vezes 2? Thaís. Eu acabei não entendendo a pergunta. 2 gerou 4 porque é 2 mais 2 vezes 2? Isso. Elevado a 2. É que aqui a maneira de gerar é por essa lei, tá? Eu podia ter escrito qualquer lei aqui aleatória. Podia ser f de x é igual a x menos 1 e assim por diante, entendeu, Thaís? Eu achei que Aí, fosse 3, porque, tipo, depois de 3 vem o 4. Aí eu vi que, tipo, 2 menos 2 é 4, 2 vezes 2 é 4. peraí, repita de novo. O 2 gerou 4 porque é 2 vezes 2 É ou isso. 2 mais 2. Não, é duas vezes 2, né? 2 ao quadrado, é o 2 se repetindo duas vezes, né? E entre eles é o produto. A mesma coisa aqui, né? Eu 3 ao achei que quadrado. fosse 3, porque depois de 3 vem o 4. Não, não, não. Achou que era sequência, professor.
Sim, sim. Não, 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 mas não é isso. Não. Esse 4 aqui não tem relação aqui com... Certo. Tá, então, aí tem essa representação, né, que não é muito comum. Tem essa representação aqui que é bem popular. A gente chama isso aqui de diagrama de Venn, né? Então aqui É que tem você tem que ligar os números. isso. Deixa eu aumentar esse conjunto aqui. Aqui né? Porque tem, não vou escrever todo mundo não. Então, vai no 2 vai no 4 e o 3 vai no 9. Tá, então, peraí, aqui eu acho que eu escrevi ao contrário. É isso mesmo, aqui está ao contrário. Me perdoe, eu vou só... Para todo x que pertence a A, vou colocar de uma maneira mais simples, só tem o y que pertence a B. Aí o que, que isso quer dizer? Né? Na verdade, o que estava escrito tinha um furo, né? O que está escrito agora não tem. Todos os x de A foram selecionados aqui na minha função, né? Não sobrou, então é a primeira condição aqui, ó, que ele diz para todos x de A é que eu tenho que usar todos do domínio. É a primeira coisa para ter função. Eu preciso usar É, e todos do tipo, domínio. e tipo, professor, se tiver tipo, se nem todos A forem ligados em B, ainda é função. Mas se tiver tipo todos os B, se não tiver todos os B ligados com A, não é função, né? Exato. Aí, essa é a primeira coisa, né? Todo mundo de A tem que Tem que formar estar ligado par, a B. tem que estar ligado a B, isso. Mas aí, para cada um de A, só pode ter um de B. Tá, então, é justamente isso. Todo mundo de A tem que formar par, porém, não precisa ser com todo mundo de B. E de cada elemento de A só pode sair uma seta, né? Essa seria a condição para ser função. Outra maneira da gente representar isso aqui seria gráfico. O gráfico também é muito comum, mas com os conjuntos reais, né? Mas aqui eu vou... O gráfico seria plano cartesiano, no caso, né, professor? Quer dizer? É isso. Então, aqui no caso eu vou botar 1, 2 e 3, né? Aí o 1, não, esse aqui. O 1 vai no 1, Aí a gente faz uma reta. Saber se é crescente, decrescente. Também tem isso, né? Pra saber se a aí função é crescente ou decrescente. tem essas definições também que vêm, né? A posteriori. Então, o 2 vai no 4, né? E o 3 vai no 9. Deixa eu pegar aqui. O 3 vem lá para cima. Aí a gente já, vocês já trabalharam com isso, né? Viu que isso aqui tem o formato de parábola, né? Que é x ao quadrado. Porém, aqui só está os pontos, tá? Aqui só tem 3 pontos, então essa função, na verdade, ela só são os pontos. Ela não tem a linha contínua. O gráfico de uma função é a linha contínua quando o domínio é os reais. Significa que toda essa reta aqui é domínio, mas nesse caso aqui que eu criei, não, tá? Nesse caso aqui, o domínio é só esses 3 elementos. Tá, então, tá, aí, beleza. Isso aqui seriam as ideias bem básicas e gerais de função. Agora eu vou falar dos tipos de função, que Quadrática, são sim. essa classificação aí, né? Na verdade, eu vou escrever assim, funções elementares, né? Como a gente chama.
Então, as mais básicas, eu vou escrever aqui. Só existe 3 tipos de funções elementares. O primeiro tipo é o que a gente chama das polinomiais. Isso aqui eu acho que eu comentei na primeira aula Lembro dessa presencial. não. O segundo tipo são as exponenciais. E o terceiro tipo é o que a gente está vendo agora, são as trigonométricas. Polimoniais são quais mesmo? Polinomiais o quê? São quais? Não tô lembrando. São quais? A maioria que vocês mencionaram são polinomiais. Porque o que é um polinômio? O polinômio é uma estrutura assim, ó. Sei lá, a n, x elevado a n. Lembrei de falar. Aí, sei lá, a 2x elevado a 2, a 1x, a 0. Lembrei. Isso é um polinômio. Aí, se meu polinômio é só esse cara, a minha função é constante. Se meu polinômio é só esse cara, a função é linear. Se o polinômio for esses dois, a função é afim. Se o polinômio for esses 3, função quadrática. E assim segue. Ou seja, veja que eu peguei só os 3 elementos finais e eu gerei todos os que a gente já conhece. Mas as polinomiais se estendem, né? Tem mais. Qual é mesmo que é um caso particular? Que eu não lembro qual é. Essa última, é? É um Eu vou caso colocar particular. todos os casos aqui. Se o f de x for só o a0, né, que é o último, É aí igual a a 1. função se chama constante. Mas aqui, na verdade, a função constante, esse a pode ser qualquer número. Tá. Aí o f de x vai ser sempre aquele número. Por exemplo, f de x igual a 4. Então, para todo x, a imagem sempre é 4. Então, é constante, né? Não muda nunca a imagem. Aí, se for assim, é linear. Se for desse tipo aqui, é afim. E se for desse tipo aqui, é o que a gente chama de quadrática. É um caso particular da função afim, né? Na verdade, a afim é um caso particular desse, né? Porque se eu digo que o A2 é 0, aí essa se transforma nessa, né? Então, a quadrática... Professor, o meu professor anterior, ele chamava essa função afim de primeiro grau, aí a quadrática segunda, se eu não me engano, algo assim. Mas o senhor vai usar primordialmente afim, né? Eu não vou Na chegar lá minha na antiga prova com escola primeiro desse grau. jeito também. Na Entendeu? É verdade, osso, entendeu? na verdade, o que a gente vai usar está aqui. Como ela é outro tipo, né? Então não tem correlação com essas. Eu não uso essas informações aqui. Entendi. Mas Que pena. Primeira questão da primeira atividade era que ele tinha mandado era como é que era? Qual a diferença da função afim e da função primeiro grau? sim, Nenhuma. Aí tem lá, é, nenhuma. Por isso então a gente mas não vai usar nada disso aí na trigonometria. não. Aqui De são graças a desanimados. Deus. Não, De professor, é graças, melhor. Não, professor, de era melhor graças assim a que eu já Deus, sabia fazer. porque se misturasse ia ser pior. Já pensou no lugar do A1 ser um seno, aqui seno e um cosseno? É Meu pior. Deus. Não, Tá não profetiza repreendido em esse nome de negócio Jesus não. Cristo. Tá repreendido. Então, e falando em relação ao grau, o grau é o expoente. Então, por exemplo, se eu colocar x elevado a zero aqui, não alterei nada aqui. X elevado a zero é 1, 1 vezes a zero dá zero. Então, quem é o grau do termo, né? O grau do termo
é o expoente dele. Então, o grau é zero porque o expoente aqui é zero. Aqui não tem nada, mas o expoente é 1. Então, essa aqui é grau 1. E quando eu tenho 2, eu tenho que pegar o do maior. Então, aqui tem 1 e tem o grau zero. O 1 é maior. Então, essas duas aqui é chamado de primeiro grau por causa disso. Porque o maior expoente é 1. Que E essa é legal, chamada... cara. Hã? Que legal. Não É, sabia disso não, não tinha explicado isso não. mas essa informação é dos polinômios. Essa Eu questão lembro do disso. grau é uma informação que vem dos polinômios. E esse caso aqui da quadrática, o maior expoente é 2, então essa aqui é do segundo grau. Então essa você pode nomear ou em função do grau ou em função do nome, tanto faz. Aqui não tem esse problema. Acho que o tempo já estourou, mas deixa eu só Aí terminar. na hora que tava interessante. Eu vou só dizer quem são as exponenciais, porque aí no próximo encontro eu falo especificamente das trigonométricas. Então, as exponenciais são essas duas funções aqui, quer dizer, essa função aqui que eu vou escrever, e só tem esse tipo, né? A função exponencial não tem vários tipos como a do polinômio, por exemplo. E eu tenho, no caso, dois casos, né? Um que ela decresce quando o A Ah, é está a decrescente e crescente, que é aquele que foi a hora que eu em... falei do gráfico, né? Dos pontos, que tem que fazer uma reta, reta desce, a reta sobe, a parábola, né? Isso aí, né? Isso. Ah, Sim, aí tem só uma coisa que eu esqueci, né? O A, ele tem que ser um número real, não pode ser zero, não pode ser um, e tem que ser positivo. aí vai fazer, vai colocar os tracinhos, né? Com mais E, ou menos. Não, então, Luiz, fale. eu sou exatos até essa parte aí. Depois chegou em trigonometria, tchau. Sim, então, só para concluir, é, tem dois casos. Um que o A é um número entre 0 e 1, sei lá, 0,3, 0,4, 0,5. E tem o caso que o A é um número entre 1 e infinito, né? Aí, nesse caso, a função decresce e nesse a função cresce. Pronto. Então, essa seria uma geral, uma revisão de função, né? As ideias básicas, sem mostrar nenhuma aplicação, tá? O que a gente vai ver no próximo encontro já vai direto para as funções trigonométricas. Pois é isso. Deixa eu fazer aqui a chamada para liberar vocês, tá? Mas esse trigonométrico é mais difícil que essas aí que a gente já fez? Não, a diferença, eu vou só mostrar o que vai. A gente vai ver quem é o domínio contra o domínio, né? O contra o domínio vai ser um intervalo entre -1 e 1. Por quê? Porque a gente vai pegar os valores do ciclo trigonométrico. Então, sei lá, o ângulo de 30, né, vai se transformar no seno de 30. Então, eu vou relacionar o ângulo com a sua altura no ciclo. Essa é a ideia. Vai ter algumas informações sobre elas e os gráficos são padrões, tá? São esses dois padrões É, aqui. Então, assim, não tá parecendo tão difícil assim, não. não tem muita dificuldade, não. Agora, é outro tipo de análise. Não é a mesma análise como nas outras funções. Mas o cálculo é praticamente quase o mesmo, né? Pelo que eu tô vendo aqui. A diferença são os valores, né? Porque aqui Uhum, são os ângulos e aqui são uhum, as alturas, né? entendi. Mas, enfim, não tem muito bicho, não. Assim, o pior dessa parte já passou, tá? É, porque a única coisa que a gente tem, que a gente não, só na parte que eu tô entendendo até agora é essa parte aí, porque o resto, misericórdia de Deus. Mas enfim, você continue. Não, vou só fazer. Aqui praticamente eu já terminei, né? Eu vou só passar aqui quem está presente. Eu estou, professor.
Então, Thaís e tchau, Santa. pessoal. Até amanhã. Minha Tchau, letiva. professor. Até amanhã. Fica com Deus. Tchau, professor. Amém. Até mais. Valeu, professor. Valeu, valeu. Tchau, professor. Tchauzinho.